Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. O céu de uma noite estrelada é muito bonito, eu acho. Eu gosto de ficar à noite olhando o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul nem sempre é visível, mas pode ser visto por quem mora ao sul do Equador. Cruzeiro do Sul, ou Cruz do Sul, é uma constelação lindíssima, na qual as estrelas parecem retratar uma cruz. A constelação do Cruzeiro do Sul fica na parte inferior da esfera e na região mais escura do céu. Em hebraico, o nome dessa constelação do Cruzeiro do Sul é Morte. O céu anuncia a morte de Cristo e a nossa morte com Cristo, porque a nossa morte se deu em Cristo. Em algumas representações antiguíssimas da constelação de Hércules, Hércules significa poderoso, mostram Hércules com o pé na cabeça do dragão, representado como uma enorme serpente coleante e furiosa, mas firmemente presa sob os pés esmagadores de Hércules, que é uma figura de Cristo. A palavra dragão em grego também tem o significado de pisoteado, esmagado. De acordo com essas figuras antiguíssimas, Hércules está com o seu pé na cabeça da serpente, esmagando, quebrando, destruindo. Eu fiquei pensando onde essa gente encontrou algo assim, uma figura que a gente vê que está apontando para Cristo. Qual foi a fonte disso tudo? Isso nos remete a Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está uma revelação grandiosa. Podemos ponderar que Deus falou com a serpente e com o ser que se utilizou da serpente e veio, provavelmente por isso, ser chamado de serpente. O grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Gênesis 3,15 fala de Satanás, do dragão ou serpente. Fala da raça humana pecaminosa. Fala também de Jesus Cristo, a semente da mulher, o Deus encarnado que veio para a história a fim de realizar a obra salvadora na cruz do Calvário. A salvação projetada por Deus antes da fundação do mundo. Gênesis 3,15 fala do nascimento de Jesus Cristo, fala da sua crucificação, fala da nossa crucificação com Cristo, porque Cristo morreu pelos pecadores e com os pecadores. Falar da crucificação de Cristo sem falar da nossa crucificação em Cristo não faz sentido. Fala da destruição total do pecado, fala do golpe fatal na cabeça da serpente, golpe que seria dado na cruz. Em Gênesis 3,15 está revelado o Evangelho. Deus prega pela primeira vez o Evangelho. Deus revela algo para Satanás, e o que Deus revela para Satanás é o Evangelho. O Evangelho que aconteceria assim: Cristo viria através da mulher, iria para a cruz para morrer por nós e nos fazer morrer com Ele para o pecado. Nessa morte na cruz, Cristo iria destruir o pecado, iria destruir Satanás, quebrar a cabeça dele. Jesus na cruz vai esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Como Satanás ficou diante de tudo isto? Deus deixou nítido para Satanás e a todos nós que Cristo viria através da mulher para morrer por nós na cruz. Nesta morte de Cristo na cruz, Ele iria dar fim aos pecados, destruir e remover o pecado, a natureza pecaminosa, e quebrar ou esmagar a cabeça da serpente, Satanás. O Senhor disse a Satanás que a sua cabeça seria esmagada e a salvação dos homens pecadores seria realizada. Por isso Satanás tem tanto ódio de Cristo e do Evangelho. Satanás sabe o que é o Evangelho. Lúcifer tem uma rixa permanente com Cristo. Cristo é a figura sobre a qual se salienta toda a oposição de Satanás. E no final dos tempos, Satanás manifestar-se-á através do anticristo, no lugar de Cristo, e com um programa totalmente contra Cristo. Todo o ataque do diabo visa
a pessoa de Cristo e a sua obra na cruz. Satanás tinha uma rusga contra Cristo, mas a partir da revelação de Gênesis 3,15, essa rixa se intensificou, porque agora Satanás sabe de coisas que ele não sabia. A luta de Satanás a partir da revelação que o Senhor fez é também uma luta por si mesmo, para se salvar ou escapar da destruição. Satanás passou a ter apenas um objetivo: destruir Cristo de qualquer jeito. Jesus Cristo não pode vir, Ele não pode ir e morrer na cruz. No primeiro momento, Satanás fez de tudo que podia para impedir Jesus de nascer. Depois tentou impedir que Jesus fosse à cruz. Satanás queria que Jesus morresse, mas não na cruz, porque na cruz Jesus cumpriria a promessa de resolver a questão do pecado, salvar o ser humano e golpear mortalmente a cabeça de Satanás. Depois, Satanás ainda tentou remover Jesus da cruz. Nada disso funcionou. Por quê? Porque ninguém e nada podia impedir que o projeto Cruz do Calvário se realizasse. Jesus foi à cruz e fez a obra. Tudo havia sido determinado por Deus, até a hora da morte de Jesus. Chegada a hora, ele se deixou prender e foi crucificado. O que sustentou Jesus na cruz não foram os pregos, mas o seu amor por mim e por você. Nós jamais vamos esgotar o que aconteceu na cruz, mas eu tenho que dizer algumas coisas, e vou dizer de maneira bem particular. Cristo, quando estava na cruz e antes de morrer, fez algo por mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Ouço em meu coração a voz de Jesus me dizendo: eu vou à cruz por ti, vou te atrair a mim mesmo, eu vou te acolher em mim mesmo, eu vou morrer por ti, e com a morte que eu vou te dar, morrerás em mim. E ao morrer em mim, eu vou fazer a destruição da obra do pecado em ti. Eu vou remover o teu pecado. Eu vou te arrancar do poder de Satanás. Eu vou esmagar a cabeça de Satanás e ele nunca mais vai ter poder sobre ti. E sabe mais? Satanás viu tudo isto acontecer sem poder fazer nada para impedir, apenas tentativas frustradas. E agora? Agora, a obsessão de Satanás é esconder a obra da cruz de Cristo das pessoas, é esconder das pessoas a sua derrota e também o evangelho
que tem o poder de salvar todo aquele que nele crê. Agora Satanás vai agir para que não seja pregado o evangelho da cruz. Uma coisa o diabo está sempre tentando fazer: se livrar da cruz de Cristo. Ele não conseguiu impedir que a cruz acontecesse, mas tenta divulgar outro evangelho que nada tem a ver com a cruz de Cristo. Ele não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz, mas procura desesperadamente esconder que nós morremos em Jesus na cruz. A cabeça da serpente está esmagada pelo golpe do Calvário, mas ainda mexe o rabo, a cauda da mentira e do engano. E onde acha espaço, ele entra com o seu engano. Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra na cruz, porque a cruz representa a sua derrota, a solução para o pecado e a garantia de nossa salvação eterna. Mas ele não faz isso sozinho. Ele conta com uma aliada de peso, a religião, e escala o seu time mercenário. Filipenses capítulo 3, verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O time é composto por falsos cristãos, é gente do meio do cristianismo, são pastores, pregadores, mestres, professores, teólogos e tem muito mais. Pregadores de um evangelho falso. Paulo chora ao observar a pregação perversa dessa gente. Gente a serviço do diabo, gente a serviço da serpente. O mundo, de modo geral, é aversivo à cruz de Cristo. Por isso, esses inimigos da cruz de Cristo prosperam se enganando e enganando muita gente. Essa gente está aí para negar o que aconteceu na cruz do Calvário. Alguns contam só a metade do que aconteceu na cruz. Até dizem que Jesus morreu na cruz, mas nada falam da nossa morte em Cristo para o pecado. E tem gente que vai mais longe, se tornando inimiga da cruz de Cristo. E Satanás está por trás dessa gente. É de chorar mesmo, vendo as pessoas sendo enganadas por esse bando de ímpios, perversos, corruptos, pervertidos, depravados, vigaristas, trapaceiros, materialistas, que só pensam nas coisas terrenas e em seus estômagos. Ali Babá e os seus ladrões
traficantes de almas. Já não querem mais nada com o Evangelho, e muito menos pregá-lo. E Paulo coloca algo sério: o destino deles, pregadores, enganadores, pregadores e seus seguidores, é a perdição, é o inferno, é o lago de fogo. O objetivo de Satanás é ocultar a mensagem da cruz. Com isso, está ocultando a sua cabeça golpeada, esmagada, e a sua derrota. Satanás perdeu, está perdendo e sofrerá a derrota final. Na cruz, Deus em Cristo tirou o poder de Satanás de sobre nós. Nossos pecados foram tirados e a nossa velha natureza pecaminosa foi crucificada com Ele, para que não venhamos mais servir ao pecado. Romanos capítulo 6, o verso 6. Fomos libertos do controle de Satanás. Ele já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos em Cristo, nem iludi-los com seus enganos e nem vencê-los com suas acusações e tentações. A condição que Satanás tinha de nos molestar findou-se para sempre na cruz. O diabo ainda exerce algum poder neste mundo por permissão de Deus, com a finalidade de cumprir todo o seu projeto para este mundo. Satanás só pode executar aquilo que Deus já havia previsto para acontecer. Então, está tudo controlado por Deus desde sempre. Há um embate entre os libertos em Cristo e os poderes vencidos das trevas. Mas, como dizia Lutero, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Esta única palavra é Cristo. Creia na palavra de Deus, que afirma a tua morte e ressurreição em Cristo, e terás o Filho de Deus vivendo em teu interior. Faça isso e terás vencido o diabo e todos os seus ataques traiçoeiros.